11 horas e 21 minutinhos, de volta com o hashtag CBN Floripa. Você já viu a nossa vinheta Viva Bem, porque a gente começa essa semana e a segunda-feira trazendo boas dicas de saúde, tirando dúvidas e falando da importância de um diagnóstico precoce. A gente sabe que essa é uma máxima para quase todas as doenças, especialmente quando a gente fala de câncer de intestino. Estou recebendo hoje aqui no estúdio o Dr. Danton Correia, ele que é cirurgião oncológico e também do aparelho digestivo, porque vai ser um dos nossos assuntos. Estamos em março, aqueles meses coloridos, né, doutor Danton? Agora, março também recebendo a cor azul, mas é só um ponto para chamar atenção para a prevenção do câncer, né, do intestino. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, bom dia, obrigado pelo convite. Falando em diagnóstico precoce, eu trouxe um dado agora há pouco, 90% dos casos tem uma chance de cura de 90% se detectados a tempo ou precocemente. É um número alto, que bom, né? Que a precocidade ajuda. Sim, perfeito. Como você mesmo já tinha falado, a maior parte das doenças são assim mesmo, né? Mas câncer principalmente, né? Quando a gente, não só o de intestino, mas de outras topografias, aí quando a gente descobre cedo é mais fácil de tratar, né? É uma coisa já intuitiva até, né? Eu acho que o pulo do gato é realmente detectar a tempo, né? Ou Sim. Chegar a tempo dessa precocidade. O que eu noto assim é que as pessoas esperam muito por sintoma. Até aqui nas próprias entrevistas que eu dou, as pessoas me perguntam assim, mas que sintomas que eu devo me preocupar? Na verdade, a pessoa tem que fazer o exame antes de sentir sintoma para ser prevenção. Se a pessoa já está sentindo alguma coisa, já não é mais prevenção. Ela está investigando um sintoma. Prevenção é um paciente assintomático. Dr. Danton vai ficar aqui com a gente ao longo da programação, porque o convite é para que você, ouvinte, possa mandar a sua dúvida, a sua contribuição, o seu relato, né? Muitas vezes tem pessoas que passaram por algo parecido na família e querem contribuir até com a sua experiência. O WhatsApp está disponível, viu? 489-9181-3800 é o seu canal aqui com a CBN, com o Dr. Danton, que vai ficar comigo aqui no estúdio, e daqui a pouquinho ele volta para a gente aprofundar esse assunto. Tá combinado, doutor? Combinado, muito obrigado. Então, fique aqui ao meu ladinho, viu? Porque agora, 11h23, a gente vai falar a respeito da volta às aulas na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Porque hoje, segunda-feira, dia 11 de março, é o dia do retorno das atividades, onde mais de 24 mil alunos devem retomar as aulas na Universidade Federal de Santa Catarina. E temos esse retorno já com um possível indicativo de paralisação por parte dos técnicos administrativos da universidade. Por isso, nós convidamos a professora Dilciane Carraro, ela que é pró-reitora de graduação e educação básica da UFSC, para nos trazer essas informações. Como está essa retomada, como está essa segunda-feira e também que orientações a gente pode passar para estudantes, para pais de alunos, quando a gente fala em especial do Colégio de Aplicação. Professora Dilciane Carraro, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Eveline, tudo bem e com você? Tudo certo. Conta pra gente, como é que está essa retomada das atividades, o ano letivo na UFSC? Isso, estamos primeiro muito felizes, né, de iniciar o ano letivo. Estamos com o semestre regular, né, iniciando então o semestre acadêmico junto com o ano civil. E temos alguns desafios, né, nessa segunda-feira, neste início do semestre. Temos uma das categorias que trabalham na UFSC, né, dos servidores técnico-administrativos, com o indicativo de greve a partir de hoje. Então, estamos ainda avaliando, né, como que está a adesão a esta greve, para então entender os impactos nos serviços, nos setores e podermos tomar as medidas possíveis. Nós temos uma assembleia marcada para o começo da tarde de hoje, né? 13h30 da tarde. Só depois dessa assembleia é que vocês vão ter um posicionamento, um panorama geral da situação, é isso? É isso, nós temos, a reitoria instituiu uma comissão de interlocução com o movimento grevista, né? Então, depois desta assembleia, nós vamos nos reunir, né? Essa comissão vai se reunir com o movimento para avaliar, para que a gente possa entender, né, como que está a adesão e quais os impactos. Então, é isso que nós temos, né? Hoje nós temos que aguardar, o movimento ele é autônomo, a reitoria, né, autônomo, a gestão,
e nos cabe, né, nesse momento, entender e aguardar para verificar como vai ser a adesão e, com isso, que medidas que podemos tomar e como enfrentar esse momento bastante peculiar, né, do início do ano letivo. As aulas pela manhã, elas voltaram normalmente? Eu sei que no colégio de aplicação a gente tem aí uma orientação para suspensão de aulas no turno da tarde, é isso? Isso mesmo. Pela manhã, o colégio de aplicação está com aulas e à tarde, hoje não terá aula e os professores, a direção do colégio vai avaliar como que está a situação da adesão para definir como será nos próximos dias. Então, no colégio de aplicação, este é o cenário. Na graduação e na pós-graduação, nós temos um dia letivo hoje, né, em princípio, programado para acontecer. Como eu falei, a gente ainda vai verificar os impactos que teremos, mas as aulas estão iniciando hoje, tanto na graduação, na pós-graduação, alguns cursos de pós-graduação iniciou na semana passada e outros estão também iniciando hoje. Nós estamos falando de um número médio de quantos servidores técnicos administrativos hoje da universidade? A universidade tem cerca de 2.800 servidores técnico-administrativos. Esta é a categoria, né, como a gente chama aqui, que está com esse indicativo, então, de greve nacional, né, em todas as universidades. Além dessa, nós temos os docentes, os servidores docentes, que esses não estão, né, paralisados, estão em atividades, além, né, de todos os trabalhadores terceirizados que também nos apoiam para garantir as atividades acadêmicas. Serviços como restaurante universitário funcionando normalmente? Sim, hoje o restaurante universitário está funcionando normalmente. Muito bem. De uma forma geral, né, a professora Dilciane Carraro está nos dando essa entrevista, é pró-reitora de graduação, também da educação básica. De uma forma geral, o ano letivo sendo retomado, ou iniciando para muitos desses estudantes. E o que vocês esperam, né? Como está a organização para receber, seja estudantes que já estavam na universidade, quanto os novos que estão ingressando? Isso, nós estamos com uma série de atividades, tanto nos cursos como organizados pela reitoria, pela administração central, que iniciaram já na semana passada, porque já tivemos, né, o ingresso de muitos estudantes de pós-graduação e que vai acontecer ao longo dessa semana até a próxima semana. Essas atividades são tanto aqui em Florianópolis, mas também nos nossos campi, que temos campi em Araranguá, em Curitibanos, Blumenau e Joinville. Então, estamos com uma ótima expectativa, mas também acompanhando, né, esses desafios que estão postos né, na data de hoje com este movimento, como a gente veio falando. A gente tem, claro, né, um ano letivo pela frente, então temos expectativas, temos bastante desafios aí relacionados, né, às condições de infraestrutura e orçamentárias, né, quem está acompanhando em âmbito nacional percebe, né, esse impacto orçamentário para as universidades, mas com todos esses desafios nós estamos aí muito felizes com o início das aulas. As aulas dão vida à universidade, movimentam a região, e nós estamos muito felizes com esse início do semestre letivo. Só aqui na capital, na região, no campus que fica na Trindade, nós estamos falando de quantos mil alunos circulando todos os dias? Nós temos, entre graduação, educação básica e pós-graduação, cerca de 25 a 28 mil estudantes aqui no campus de Florianópolis. É muita gente, né? É a população de uma pequena cidade, né? Catarinense, circulando só no mesmo espaço. É um ecossistema que, para funcionar realmente, né, precisa de toda uma dinâmica e por isso que uma paralisação de uma categoria acaba preocupando, né, vocês e também estudantes nesse momento. Agradecer, então, a entrevista à professora Dilciane Carraro, pró-reitora de graduação em educação básica da UFSC, nesse primeiro dia do ano letivo de 2024. E que seja um bom retorno para todos vocês. Muito obrigada, Eveline. Nós que agradecemos. Um bom dia. Bom dia. Em relação a essa possível paralisação com a Assembleia que vai acontecer hoje às 1h30 da tarde, estaremos acompanhando e aqui na CBN você vai ser informado, né? Tudo que for novidade, os próximos passos a respeito desse assunto. Você que está nos acompanhando sabe que um dos assuntos da pauta do dia é
câncer de intestino. O Dr. Danton Correia está aqui comigo. Vários ouvintes já estão mandando a sua mensagem. E logo depois do intervalo, doutora, a gente vai responder algumas dessas mensagens, vai também trazer a contribuição, porque muitas pessoas passaram por casos na família e tem alguma dúvida ou querem levar até outras pessoas para ficar esse alerta. Muitas vezes o exemplo de um serve para o outro, né? Com certeza. Então, daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto. Você também pode participar mandando a sua mensagem para o 489-9181-3800. É o seu contato direto com a nossa redação através do WhatsApp da CBN. O intervalo é rápido e a gente já volta. Hashtag CBN Floripa. Oferecimento Clique Super, mostrando onde estão as verdadeiras ofertas. E Fidias Investimentos XP, o admirável mundo novo dos negócios e investimentos. 11 horas e 35 minutos. Estamos de volta e a nossa pauta do dia, uma delas aqui no hashtag de hoje, é a sua prevenção, meu querido ouvinte, né? Olhar para a nossa saúde intestinal, prevenção ao câncer de intestino, que tem 90% de chance de cura, se descoberto cedo. Quando a gente fala cedo, doutor Danton Correia, que está aqui hoje trazendo essas explicações e tirando essas dúvidas. Quando a gente fala descobrir cedo, o que significa cedo para um câncer? No caso do câncer de intestino, muitas vezes na maior parte das vezes, na realidade, né, o câncer surge de um pólipo que originalmente era benigno, né? Esse pólipo é uma espécie de uma verruga assim, que surge na superfície do intestino. E aí ele vai crescendo, com o tempo ele vai sofrendo transformação, né, e aí vira um câncer. Então esse pólipo, se ele é removido antes desse processo de transformação, isso seria cedo, né? Ou se ele está recém-transformou, aí a própria colonoscopia já trataria o problema, né? Às vezes a gente remove um pólipo que já está transformado, mas ele tem uma invasão muito superficial ali da parede do intestino e a própria colonoscopia já é considerado tratamento. Evita até uma cirurgia aí no caso, né? Mas para chegar a tempo, né, antes que desenvolva para um câncer, quais são essas medidas ou de prevenção ou de mapeamento? São exames? São exames, né? Na verdade, assim, tem um exame mais barato, mas que não é tão efetivo, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, né? Quando a pessoa faz esse exame e o exame vem com sangue oculto positivo nas fezes, aí está indicada a colonoscopia. E hoje o que a gente preconiza mais é já fazer a colonoscopia direto, a partir dos 45 anos de idade, né? A pessoa começar a fazer uma colonoscopia a cada 5 anos. A gente aprendeu que o intestino é o nosso segundo cérebro. Sim. Por que isso? Ele, na realidade, tem uma série de neurotransmissores, né, que são produzidos no sistema nervoso central, que são produzidos na superfície do intestino também, a serotonina, por exemplo, né? Então, e as pessoas sentem mesmo, né? Quando a gente leva um susto, por exemplo, sente um frio na barriga, um aperto na barriga, né? Isso é o corpo da gente informando a gente a respeito de alguma coisa, né? Então, o próprio estresse emocional, né? Ele altera a função do intestino em algumas doenças, né? Por isso que a gente precisaria, né, estar até mais atento à saúde, né, intestinal de uma forma geral, né? Toda a família. Mas ainda tem um certo tabu, né? Acho que as pessoas não conversam tanto assim sobre esse assunto, ou já melhorou? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu digo assim, ó, entre amigos, na nossa casa. Eu acho que melhorou, sim. Antigamente era pior, né? A pessoa tinha até vergonha de dizer que tinha tido câncer, porque existia uma relação assim entre a pessoa ter tido câncer e ter feito alguma coisa errada, né? Então o diagnóstico vinha com uma culpa associada, assim, a pessoa se sentir culpada, né? E também existia uma ignorância muito grande em relação a achar assim, se eu for entrar em contato com uma pessoa com câncer, eu posso vir a ter câncer também, de achar que câncer é uma doença como se fosse uma doença infecciosa, né? Que obviamente não é. Então esses preconceitos foram sumindo, as pessoas falam mais abertamente, né? Ninguém tem receio de entrar em contato com um paciente com câncer,
Mas o exame em si, para a prevenção do câncer de intestino, ainda tem muita gente que não quer fazer porque julga que pode trazer um desconforto, né? Até o preconceito que eu falava é a respeito disso, a respeito do exame, a respeito de falar realmente de saúde intestinal, né? Olha, tô com algum problema, não tá legal, né? Então, assim, o exame em si, né, ele tem um certo desconforto associado, porque precisa fazer um preparo do intestino, né? A pessoa precisa tomar um laxante para ter uma diarreia, o intestino ficar limpo e a gente conseguir examinar adequadamente o intestino por dentro. Então, realmente, ninguém gosta de ter diarreia, então, realmente, é um pouco desconfortável para fazer o preparo. Mas depois que o intestino já está preparado, o exame em si ele é feito sob sedação, né, e o paciente não sente nada. Então, é só o desconforto do preparo mesmo. Nós falamos aqui do diagnóstico precoce, né? Passada essa fase do diagnóstico precoce, que outros sinais, né, que a doença pode nos dar e que a gente também tem que ficar alerta? Claro que é sempre melhor antes, 2 passos antes. Mas mesmo assim, o que a gente tem que estar em alerta de que o nosso organismo não está funcionando como deveria em relação à saúde intestinal? Bom, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é na idade, né? Se for uma pessoa de 20 anos de idade, por exemplo, com uma alteração do hábito do intestino, provavelmente não é câncer, né? Mas a partir dos 45 anos, essa probabilidade começa a aumentar, né? Então, os sinais e sintomas mais comuns são perda de peso sem explicação, uma anemia sem explicação, presença de sangue nas fezes ou uma alteração persistente no hábito do intestino, seja para ele ter ficado mais solto ou mais preso. No caso de quem já teve, né, alguma situação na família, o tempo para fazer a colonoscopia muda? Ou o mapeamento, enfim, da doença muda? Normalmente a gente recomenda que faça a colonoscopia 10 anos antes da pessoa mais jovem na família que teve, né? Então, em torno de 15% dos cânceres de intestino têm origem hereditária, né? Um defeito genético que é herdado. E aí, nesses casos, a idade que o câncer surge é mais precoce, né? Então a gente vê até pacientes jovens, assim, nessa faixa aí de 25, 30 anos, já com presença de tumores, né? Mas aí normalmente a pessoa tem outros casos na família e já está atenta para isso, né? Sim. Olha, nossa ouvinte, a Lia, aqui do Itacorubi, mandou uma mensagem pra gente. Lia, obrigada, viu, por participar. Ela diz, sou fã do Dr. Danton. Um diagnóstico precoce de CA de intestino é tudo. E ela comenta que a irmã dela passou por uma situação assim, que ela tinha uma diarreia frequente e uma pena que não perceberam a tempo, né? Ou enfim, no momento não deram o devida importância para isso, né? Uma diarreia frequente é um sinal de que não está legal, que algo não está bem. Sim, até uma semana, 14 dias, assim, pode ser uma diarreia infecciosa, né? Mas à medida que vai passando disso, aí traz maior preocupação, né? Passou de um mês mesmo, aí isso tem que ser investigado. Tem uma outra mensagem aqui, acho que é uma dúvida. Deixa eu ver o nome do nosso ouvinte. O Newton, dos ingleses. Oi, Newton. Vamos lá, ele diz, o consumo diário de 2 litros de Coca-Cola por 20 anos... pode ser confundido com doença celíaca ou causar câncer no intestino? Bom, os refrigerantes estão entre os alimentos que a gente, no caso bebidas, né, que a gente recomenda não tomar com frequência por uma série de motivos, né? Mas assim, uma associação direta de refrigerante com câncer de intestino não tem nenhum estudo que mostre, né? Mas faz parte de a pessoa vir a ter uma saúde intestinal não ingerir refrigerantes com frequência, né? Bem, não vai fazer, talvez, né? 2 litros de refrigerante todo dia por 20 anos. Exato. Agora, com doença celíaca especificamente, não tem relação nenhuma, né? A doença celíaca também, né? Ela tem um caráter mais genético herdado, né? É uma doença onde o sistema imunológico da pessoa passa a não reconhecer as células do intestino como sendo próprias do organismo e agridem, né, as células de revestimento do intestino delgado. A gente fala muito que o consumo de álcool e cigarro, tabagismo, é ruim para uma série de doenças e de fatores, né? Mas agora que está muito em alta o consumo, né, desse cigarro eletrônico, esse pod... ele também faz mal para doenças de intestino, da mesma forma que o cigarro? Não sei se já se conhece essa relação. Para pulmão parece que é até pior, né? Sim. Para câncer de pulmão.
Então, sim, né, o fato de ele não ter aquela fumaça mal cheirosa dá a sensação de que aquilo ali não faz mal, né, mas tem nicotina igual, né? Então, isso acaba, né, depende do que a pessoa coloca ali no vaporizador também, né? Mas sim, tem substâncias que são danosas, assim, tanto para o pulmão como para outras partes do corpo, né? O cigarro, ele, por exemplo, né, ele é altamente danoso para o revestimento do trato urinário também, né? É bem frequente, é um fator de risco para câncer de pâncreas, para câncer de rim, de bexiga, né? Então, às vezes a pessoa não tem essa noção, mas eu estou fumando, o que tem a ver isso com a minha bexiga, com o meu rim, com o meu pâncreas, né? Mas as substâncias que caem na corrente sanguínea, elas afetam, sim, esses órgãos. Uma outra mensagem, um pedido... não consegui ver o nome aqui do nosso ouvinte, acho que veio por um WhatsApp. O Jefferson Vieira, de Biguaçu. Obrigada, Jefferson. Posso solicitar para solicitar um exame, aliás, preciso pedir para um médico ou posso marcar direto? Se tem alguma vontade de fazer a colonoscopia, eu acredito, né? Que o Jefferson está querendo saber. Normalmente requer pedido médico porque precisa ser avaliado se aquele exame realmente é necessário e se não tem nenhuma contraindicação ao exame, né? Tem pacientes que... Pode ter alguma contraindicação? Pode. Por exemplo, um paciente que está em quadro de diverticulite aguda, né? Eu estou com uma dor no meu abdômen e quero investigar. E ele mesmo, se ele mesmo se pedisse o exame e essa dor, a origem fosse uma diverticulite aguda, por exemplo, né, o exame ele é maléfico, ele pode desbloquear ali o processo inflamatório até perfurar o intestino. Então tem que ser o médico, sim, que pede. O que é a diverticulite? Os divertículos são bolsinhas que se formam, né, na parede do intestino com o passar dos anos. São áreas de fraqueza na parede do intestino que vão formando pequenas bolsinhas. Essas bolsinhas podem inflamar, né, elas podem sofrer uma pequena rotura ali e inflamar. E eu já ouvi falar que a dor é muito, muito intensa, muito Sim. aguda, né? Dói, né? Depende da intensidade da perfuração e da inflamação, né? Mas sim, dói bastante. Doutor, vida saudável, a gente sempre ouve, né? Atividade física, comer direitinho. O que é comer bem quando a gente fala de prevenção a um câncer como o câncer de intestino? Então, eles associam muito a ingestão de fibras junto com água, né? As fibras, elas fazem o intestino funcionar melhor, como todo mundo sabe, né? Isso, o contato das substâncias que poderiam provocar câncer no intestino, então ele fica menor, né? Como se a pessoa tem um trânsito mais rápido, né? As substâncias da comida que a gente come, que eventualmente fossem maléficas, elas vão ficar um tempo menor em contato com a superfície do intestino, se o trânsito ele é adequado, né? Também a própria fibra, ela se gruda nessas substâncias e não deixa elas entrarem em contato com a parede, e também a flora do intestino ela acaba provocando um processo de fermentação que produz substâncias anti-inflamatórias. Ali o butirato, por exemplo, né, é um produto de fermentação, né, de fibra dentro do intestino que tem uma atividade anti-inflamatória na parede. Então, a ingestão de fibras e água é bem interessante. Eu falo, tem que tomar bastante água, né? Porque só a fibra sozinha pode dar efeito reverso, inclusive, exatamente, né? Tem que ser com a água junto. Qual que é a média, né, de idas aí ao banheiro diário? Qual que é o mais indicado? Então, o ideal é que a pessoa vá todo dia, né? Mas até 3 dias é considerado normal, né? Passou de 3 dias, a gente já considera constipação, né? Mas o ideal é que a pessoa vá todo dia. E por que homens e mulheres têm tanta diferença em relação a isso? Olha, eu conheço muitas amigas que já me falaram, olha, se eu for viajar, eu fico uma semana sem ir no banheiro. Não consigo ir no banheiro fora de casa. E isso é preocupante, né? Tirando que é incômodo. Sim, normalmente tem a ver com a mudança de dieta que a pessoa tem na viagem, né? Mulheres também sofrem influência hormonal do ciclo menstrual ali também, que os hormônios eles podem provocar um relaxamento na musculatura lisa, né? E deixar a mulher mais constipada. Mas sim, né, as viagens, normalmente a pessoa aí fica muito tempo sentada na viagem, né, isso aí, as pessoas tendem a ingerir menos água também, então aí tudo isso faz com que o trânsito fique mais lento. Até isso para os homens é mais fácil, viu, doutor? Até isso. Mas é legal a gente falar a respeito desse assunto, porque nós estamos falando da saúde, né? E algo que sim, acaba mexendo até com a rotina. Tem um outro ouvinte, o Gabriel Ferreira, mandou aqui pra gente na live. Uma inflamação no intestino preocupa em relação ao câncer?
Então, depende da inflamação. A diverticulite, que a gente estava falando agora, né, Sim. não predispõe a câncer, né? Agora tem as doenças inflamatórias intestinais, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, e as duas predispõem, né? São inflamações crônicas, né? Que são doenças autoimunes, né? E que se apresentam já podem se apresentar já, na maior parte das vezes, numa idade mais precoce, né? E normalmente associados a quadro de diarreia, com sangue, perda de peso, a pessoa vai investigar e tem esse diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Tanto o Crohn quanto a retocolite, elas predispõem sim a câncer e são pacientes que têm que ficar num programa de rastreio mais frequente. Muito bem. Qualquer situação, acho que procurar um médico, né? Antes Sim. do Google, procurar um médico. Sim, o ideal seria, né? Esse seria o ideal. Dr. Danton Correia participando aqui com a gente, tirando essas dúvidas. Ele que é cirurgião oncológico e também do aparelho digestivo. Olha, eu estava encerrando essa entrevista, mas acabou de chegar mais uma. Acho que eu tenho tempo de fazer mais uma perguntinha, então. Ó, a Juliana Gomes falou que eu posso fazer mais uma. Pergunte ao médico se alguém que vai ao banheiro todos os dias pela manhã tem um intestino regulado ou que não vai ao banheiro todos os dias pela manhã tem o intestino regulado. Não entendi se tem um não ali, mas vamos lá. O que a gente pode falar a respeito disso? O ideal, né, para quem quer desenvolver um hábito intestinal saudável, é a pessoa tomar o café da manhã e ir no banheiro em seguida, né? Porque tem um reflexo que se chama gastrocólico. Quando a gente ingere um alimento, né, o estômago distende e ele manda um sinal elétrico para o intestino para que ele se movimente. Então a gente sente aquela vontade no banheiro e aquele ali é o momento de a gente ir, porque, né, o intestino ele deu o sinal que ele quer funcionar. Se a gente tomou o café com pressa e aí deu correndo, pegou o ônibus, correu para o terminal, pegou o carro. Isso, aí trancou aquela vontade ali, a chance que tem do intestino funcionar mais tarde, né, ele não tem esse estímulo e a pessoa tende a ficar com o intestino mais preso. O ideal... Isso é ruim para a saúde? Sim, é ruim nesse sentido que a gente está falando, né? O intestino tende a funcionar de uma forma pior, inclusive nesses pacientes a presença de divertículos é mais frequente, nesses que ficam segurando, né, a vontade de ir no banheiro, aumenta a pressão dentro do intestino e essas áreas de fraqueza na parede vão formando esses divertículos aí que a gente conversou. Então sim, é ruim sim. Teria que reorganizar, né, a rotina de uma forma que faça sentido para os horários em que... acordar mais cedo, às vezes. É difícil, acordar né? mais cedo. Imagina no meu caso. Que a gente já acorda bem cedo, né? Sim. Teria que reorganizar tudo. Tá bom, então. Doutor, obrigada, viu, pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Legal, né? Levar aí para os ouvintes, levar saúde e essa informação que vai te ajudar a viver melhor. Boa semana, boa segunda-feira, viu? Muito obrigado pelo convite.